Bem, uma palavra sobre a sinergia. Temos várias aulas do nosso canal denominadas Fundamentos da Sinergia. Essa aula ficará depois dentro da playlist das aulas de Fundamentos da Sinergia, mas por enquanto ela ficará como uma palavra sobre a sinergia e depois nós iremos inserir ela nos fundamentos. Beleza, gente? É mais ou menos assim a ideia que eu quero passar hoje, que ela não é tão clara, ela não é tão. Melhor, ela é clara, mas ela não é tão óbvia, ela é muito sutil e por isso difícil de ser percebida do que é o sentido do século XXI. É mais ou menos assim, ó. Temos inúmeras aulas aqui no nosso canal, bastante densas, com bastante conteúdo para nós pensarmos juntos essa questão, né? Esse é o seu canal Medievalismo. Você está no canal Medievalismo e está na Escola de Filosofia e Espiritualidade Eloy Lamar Sabachthani. Meu nome é Anderson Francisco Paiva de Souza, conhecido também como Anderson Francisco da Cruz, formado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Então vamos entender um pouco essa questão da sinergia. Deixe seu like, faça o seu comentário e inscreva-se em nosso canal, ativando as notificações. É mais ou menos assim, ó. No século XIX, os filósofos europeus perceberam uma coisa, que eles denominaram morte de Deus na cultura. Um dos filósofos que foram falar sobre a morte de Deus no século XIX foi Nietzsche. Ele afirmou que Deus estava morto. Porém, Nietzsche, mesmo sendo ateu, quando ele fez a afirmação de que Deus estava morto, ele estava falando que os outros filósofos da época, inclusive alemães, também já estavam percebendo. Não é que Deus possa morrer do ponto de vista do conceito, né? Que Deus não existe, vamos falar assim. Não estava querendo provar que Deus não existe, né? Em primeiro lugar, se Deus sempre existiu e depois ele morre, então ele não era, se ele morreu, ele deixou de ser Deus. Então se ele deixou de ser Deus, ele não era Deus antes de morrer, então nunca foi Deus. Então é contraditório. Em segundo lugar, não havia uma prova de que Deus não existia. O que Nietzsche e os filósofos estavam querendo dizer é que não havia mais sentido falar que Deus existia naquela época. Independentemente de ele existir ou não. Não havia mais sentido. Aquela fé cristã que havia na antiguidade, na Idade Média, e que depois do Renascimento ela foi perdendo o significado, e depois da modernidade com o Iluminismo, finalmente Kant ele consegue desconstruir a metafísica cristã com a crítica da razão pura. Então ele está destruindo os argumentos da igreja. Ninguém reagiu naquela época. Não teve nenhum filósofo que reagiu a Kant. O que aconteceu? Não havia mais sentido falar na existência de Deus, né, no século XIX. O ateísmo ele era muito forte naquela época, o ceticismo. O homem estava convencido que ele ia conseguir resolver todos os problemas do mundo através da razão, sem Deus. Aí se diz, o que isso tem a ver com o nosso tempo? Tudo. Por quê? Porque naquela época, hoje em dia não é mais uma certeza que Deus existe para a cultura. Qual a prova disso? O exemplo que eu sempre cito. Você não pode ligar o jornal, ligar a televisão e estar lá assistindo o jornal de uma emissora famosa
e a emissora fala, olha, teve uma enchente, mas dessa enchente as pessoas foram salvas, Deus salvou aquelas pessoas. Não pode falar, houve um grande livramento de Deus daquela enchente. Você não pode falar isso num órgão oficial, por exemplo, num jornal, num telejornal. Por quê? Porque como Deus não é uma certeza hoje no século XXI. Não é uma certeza. No século XIX também não era. Mas olha que interessante. Deus ele era uma certeza absoluta, praticamente absoluta. Uma certeza absoluta, não vou dizer praticamente. Eu vou dizer que ele era uma certeza absoluta na Idade Média. No tão período criticado, o criticado período da Inquisição, das Cruzadas e das Indulgências. Naquela época em que a igreja ela era absoluta na Europa, ninguém questionava a existência de Deus. Então naquela época Deus não estava morto. Deus estava vivo na cultura. Deus sempre existe, mas na cultura ele estava vivo. Por que ele estava vivo do ponto de vista da filosofia? Porque as pessoas tinham certeza que Deus existia. Na época dos apóstolos, Pedro falou assim, olha, ó, digo a você paralítico, levanta-te e anda, né? Então hoje nós temos uma igreja sem milagres, uma igreja que é detestada pelas pessoas que não concordam com esse sistema. Agora eu falo, qual que é o sentido da sinergia? O sentido da sinergia é que agora no século XXI não existe apenas a morte de Deus, mas também a morte da igreja. A igreja ela não mais funciona, ela não é mais efetiva na cultura. O comportamento da igreja, em qualidade, não é superior ao comportamento das pessoas que não vão para a igreja, comportamento dos budistas, dos espíritas, dos ateus, dos agnósticos. Não é superior. É um comportamento contraditório. Porque essas pessoas... Quer dizer, qual o sentido da sinergia? É quando a pessoa que ela é profundamente convertida, ela está dentro da igreja e ela não se sente mais que aquela atmosfera realmente efetua a experiência cristã, o amor, a efetividade, a coesão mística, a comunidade mística, a adoração mística enquanto grupo de relacionamentos de pessoas que têm uma identidade coletiva. Não, ela percebe que aquela coletividade, né, que está dentro da experiência da adoração contemporânea, ela não é mais concreta. Ela é líquida, para utilizar a terminologia de Zygmunt Bauman. É uma espiritualidade líquida que nunca se concretiza em relacionamentos e o comportamento ele é contraditório a... Você percebe uma liturgia que houve uma transformação na liturgia no recente avivamento da música de adoração, a recente revolução litúrgica e do movimento gospel de adoração, que transformou a antiga experiência de culto, de liturgia, de culto a um Deus distante, a uma adoração livre e jovem. Livre, uma experiência de oração em comunidade através da música e de canções e da arte, que também está na dança, que também está no teatro, mas principalmente na música. Só que então você não está mais assistindo um culto, um sermão de um pastor, você está tendo uma experiência de comunidade, né? Você está ali
participando com jovens, em retiros, né? Em acampamentos. Sai lá e vai lá comer uma pizza, tal. Você já não está mais tendo uma experiência templária, você está tendo uma experiência de comunidade. Só que essa experiência ela não se concretiza. Ela sempre inicia-se, mas nunca se concretiza no mundo espiritual. Então, amizades espirituais elas não são efetivas. No final das contas, você ter amizade com uma pessoa da igreja é a mesma coisa que você ter amizade com uma pessoa, de repente, lá no seu serviço, seu trabalho secular, que você quer vai para a igreja. De repente, até melhor. Então, como não se concretiza? Como o relacionamento à igreja ele é contraditório? Como o hedonismo, ele está dentro da igreja. Como o individualismo está dentro da igreja. Quer dizer, o que está acontecendo? Uma coisa é uma espécie de transfiguração da espiritualidade, uma apostasia muito sutil, em que lentamente, sutilmente, ensinamentos humanistas, esotéricos, herméticos, da alquimia, do renascimento, transformam agora no século XXI essa espiritualidade mais humanista em uma experiência que parece ser de Jesus, que era de Jesus, mas já não é mais de Jesus, que era de adoração, mas que lentamente passa a ser não mais de adoração. De canção, uma experiência de canção, que lentamente passa a não ser mais de canção. De poesia, que passa a não ser mais poesia. De música, que passa a não mais ser música. De arte, que passa a não mais ser arte. De teologia, que passa a não ser mais de teologia. De oração, que passa a não ser mais de oração. De pregação, que passa a não ser mais de pregação. De evangelismo, que passa a não ser mais de evangelismo. De comunidade, que passa a não ser mais de comunidade. De relacionamentos, que passa a não ser mais de relacionamento. De cristianismo, que passa a não ser mais de cristianismo. Ou seja, está preparado o palco para um novo amanhecer, correto? Uma nova aurora, correto? Para um novo mundo. Uma nova luz, diferente da luz da Galileia, uma outra aurora, uma outra luz, uma estrela da manhã, que não é Jesus, uma estrela de Isaías 14, uma estrela que caiu, né? Que quer ser luz, que quer ser o amanhecer, que quer vencer qualquer possibilidade de batalha ou de guerra, se é que alguma guerra existe, né? Porque quando a gente vai para a Rússia, né? Quando você vai para a Ucrânia, todos os homens foram convocados para a guerra. Todos os homens. E não foram aqueles que não possuem condições de ir para a guerra, então são os refugiados. Mas todos os que possuem condição foram chamados para a guerra. E na Rússia, existem aqueles que sequer sabem que guerra existe. Né? Sequer sabem que guerra existe. Na Rússia. Viram a diferença da Ucrânia para a Rússia? Na Rússia há pessoas que não sabem que existe guerra. O que é uma guerra? Uma guerra é quando os ouvidos cristãos se tornam dóceis a qualquer tipo de coisa que se possa ser falada. Qualquer coisa. Ela se torna dócil. Por que ela se torna dócil? Porque ela desistiu da experiência de espiritualidade e de cultura cristã. É um universo em que lentamente a cultura cristã se torna uma contracultura. O cristianismo ele era cultura, passa a ser uma contracultura. E o hermetismo, que era no Renascimento um motor de contracultura, passa a ser lentamente uma cultura. E hoje já a cultura já não é mais cristã, ela é uma cultura hermética.
Mas isso é muito sutil. Deus hoje não está na cruz, não está na Galileia. Ele está na astrologia, ele está no zodíaco, está em uma nova era, está não na nova era, porque o termo nova era ele é muito batido, né? Parece uma coisa banal. Vamos dizer assim, ele está em um novo amanhecer. Uma proposta para você, é um novo amanhecer. É um perfume de uma rosa. É uma experiência de, vamos dizer assim, de um conhecimento mais interessante. Porque afinal de contas o conhecimento da igreja é chato, né? Todo mundo já sabe, tem que amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Eu já aprendi lá, já fiz catequese já fui na EBD, beleza. Mas é que a pessoa se engana, ela não conheceu a experiência de espiritualidade. A experiência de espiritualidade ela é muito vai. Sequer leu os místicos da igreja. Nunca leu Teresa de Ávila. Nunca leu João da Cruz, né? Então, o que é a sinergia, afinal de contas? A sinergia é quando começa a haver um incômodo com o institucionalismo a palavra seria com a, com a complacência. Essa é a palavra, complacência. A permissividade. O institucionalismo permissível e complacente. Indulgente. Né? Condescendente. Então é complacente. É complacente. Ele escolheu não discernir. Escolheu não enxergar. Então, a sinergia é um momento. É muito mais forte do que uma amizade espiritual ou do que uma comunidade. Beleza? O termo amizade espiritual é muito forte para o significado de hoje. Parece muito religioso, né? Vamos dizer assim, é mais forte. O aspecto da sinergia para hoje, ele é mais forte do que da amizade ou da comunidade. Do que seria uma comunidade? Porque não existe comunidade. Comunidade é apenas um projeto, né? Não efetivo. Não ser efetivo. Pode fazer experiência, não ser efetivo. Agora, é uma espiritualidade líquida. Protestante, católica, é humanista em todos os aspectos. Né? O humanismo protestante está em todas as esferas. Inclusive no catolicismo, em qualquer âmbito. Mas eu não vou entrar nesse aspecto aqui, porque aí demandaria mais explicações das aulas que estão aí. Eu estou falando principalmente para a experiência protestante. A experiência protestante, e também a católica, se quiser aproveitar, é a mesma coisa. É o seguinte, o humanismo ele foi inventado no Renascimento. Beleza? Então, a Idade Média já não está, a espiritualidade da Idade Média já não existe mais na modernidade. Você concorda comigo que Descartes vai falar sobre a dúvida? Descartes não vai falar sobre a dúvida? Então, hoje a dúvida ela não pode efetuar uma igreja que possa crer numa experiência sobrenatural efetivamente, porque como você vai conviver com a ciência numa dessas? Quer dizer, o que acontece. Embora Isaac Newton lá e Einstein nunca foram ateus e também não eram cristãos, acreditavam em Deus, mas não era cristão. Interessante, né? Mas quando a gente volta-se para esse aspecto, o que está acontecendo? A sinergia, ela vai muito além da amizade. Vai muito além da comunidade. Vai muito além do antigo amor ágape. É uma experiência em que, finalmente, a qualidade dos relacionamentos ela supera a quantidade dos relacionamentos. Quanto mais qualidade, menor o número. Vamos supor que você está numa igreja, certo? Que você tem lá 200 membros. E você tem 200 amigos ali cristãos. Você fala, nossa, que experiência legal. Essa igreja aqui é uma comunidade. Aqui todo mundo possui um relacionamento
que é diferente de um relacionamento secular, é um relacionamento de comunidade. São adoradores. Aí passa um tempo, você começa a perceber que as coisas começam a mudar, né? E no final das contas, nada é concreto. Nada se concretiza. No mundo espiritual, os relacionamentos eles não se concretizam. A experiência de adoração não se concretiza. A experiência da teologia não se concretiza. A experiência do discernimento, que dirá do discernimento, ela não se concretiza. Então você está lá numa igreja com 200 membros. Isso aí seria uma comunidade contraditória, né? Do ponto de vista da morte da igreja. Agora vamos supor que você está numa experiência que você conhece. Vamos supor que você conhece duas pessoas com quem você se identificou. Beleza? Você conheceu duas pessoas com quem você se identificou. Para essa pessoa lá. Vamos dar um exemplo. Você mora no Rio de Janeiro. Aí você conheceu uma pessoa. Vamos supor, seu nome é Carlos, beleza? Aí você conheceu uma pessoa de Goiânia, chamada Marcos. Aí você, Carlos, começa a ter amizade com o Marcos. Você percebe, você se encontra com o Marcos. Você não está apenas no mundo digital, você teve um encontro pessoal com o Marcos. E depois você conhece uma pessoa, por exemplo, do Amazonas, chamada Jonas. E um dia vocês se encontram, Marcos, Jonas e... Qual era o outro nome? Marcos, Jonas e... Carlos, né? Vocês se encontram, marcam um lugar assim para se encontrar. E vocês estão estudando. Vocês não estão dormindo na parada dos vídeos curtos da internet, né? Vocês não estão assistindo lá quem vai pro paredão, ou então quem ganhou o campeonato, quem fez mais gol, quem fez menos gol. Vocês estão percebendo aquela questão do espeto da mente do Matrix, lá, foi o Matrix, né? O espeto da mente, né? Da que tinha lá o Neo, né? Então você está incomodado com essa... Você está percebendo, peraí, mas... O que tem a ver? Vamos supor que a gente estivesse falando da nova ordem. Vamos supor que a gente falasse da nova ordem. Nova ordem não existe porque é uma teoria da conspiração. Então não se fala de nova ordem. Não é científico, né? Mas agora, se a gente falasse de uma experiência mais profética, a gente iria para Salmos 2. Salmos 2 fala de conspiração. Salmo 2. É um salmo messiânico. Ele fala sobre o milênio. Ele está falando do milênio que vai vir depois da grande tribulação. A grande tribulação é um período de 7 anos. 7 anos, mas na verdade vai durar 3 anos e meio, né? Os 7 anos, os primeiros 3 anos e meio não ocorre grande tribulação. Apenas no segundo, a parte da escatologia. Né? Apenas a última semana de Daniel, das 70 semanas de Daniel, apenas na última semana. Então beleza, então não existe conspiração. Não existe. O Apocalipse fala que todo o mundo adorará a imagem da besta, aqueles que não tiveram o nome. Aqueles que não se recusaram. Os que se recusarem não vão adorar, mas vai ter muita gente que vai adorar a besta. O mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Sendo que na época de João não existia uma conexão global de redes de internet naquela época. É o exemplo que eu dou de Bach e Handel. Johann Sebastian Bach e Handel moravam a poucos quilômetros de distância, os dois maiores compositores do período barroco jamais se encontraram. Naquela época do barroco, na época antiga, as pessoas se comunicavam por cartas. Para você visitar uma pessoa, você teria que ir a pé. Se você tivesse dinheiro, você ia montado em um animal que pudesse te levar, como um cavalo, né? Hoje não, você conversa com pessoa do mundo inteiro, você vê ao vivo a pessoa na imagem, ao vivo, né? Se você fosse fazer uma experiência de você ver ao vivo uma pessoa
no computador. Há 8 anos atrás a imagem travava. Hoje a tecnologia é tão impressionante que no seu telefone, no seu celular, a imagem não trava. Qualquer lugar do mundo. Então hoje a possibilidade de uma união que é do mundo tem mais sentido do que na época de João, que estava lá na ilha de Patmos, né? Então ele não estava falando de Nero. Como que Nero ia fazer uma imagem dele mesmo que ia ser dourada pelo mundo inteiro? Nero ele tinha a ver com o Império Romano, né? O Nero tinha a ver com a China? O que tinha a ver com a América? O que Nero tinha a ver com a África? Né? O Império Romano não era uma coisa mundial. Então João ele está viajando, ele está falando de uma marca que vai ser colocada, uma marca na mão, mas nem existia chip nem nada naquela época. E quando você vai ver Daniel, livro de Daniel, ele dá tantos detalhes de alianças entre reinos, né? De acordos entre reinos, de guerra entre reinos, para quando finalmente chegar aquele que vai ser uma pessoa que vai ter poucas pessoas próximas dele, né? Poucas pessoas próximas, ele vai vir sutilmente. Ele vai vir de uma maneira sutil. Então, o livro de Daniel é profundo, tem conexão com o livro de Apocalipse. Então, agora quando você fala de teoria, se você fala de teoria, você está sendo elogiado, né? Porque uma lei, o que é uma lei? Uma teoria é muito mais do que uma lei, né? Uma lei tem a lei da conservação da massa. A lei da conservação você já tinha no atomismo antigo, no atomismo dos filósofos atomistas, como Demócrito, você já tinha, e Lucrécio, você já tinha a perspectiva da conservação, né? No universo nada se cria, né? Tudo se transforma. Né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é uma lei. Agora, uma teoria é algo que vai além, né? Você tem a teoria da gravitação de Newton, você tem a teoria da relatividade específica e da relatividade geral de Einstein. Você tem a teoria da origem das espécies de Darwin. É uma coisa muito mais complexa uma teoria. Então, se você tem uma teoria nas suas mãos, você está sendo elogiado, né? Agora, conspiração não existe. Apenas Salmo 2 fala que ele despedaçará as nações como um vaso de ferro, um vaso de barro. Né? Aquele que regerá as nações com vara de ferro é o período de 1000 anos, mas isso mais para frente. Então a sinergia, o que ela significa? Quando você está incomodado com essa espiritualidade que sutilmente, não é como no filme Deixados para Trás, uma coisa óbvia. Filme Deixados para Trás, uma coisa óbvia. Sutilmente é uma espiritualidade que parece muito com Jesus, não tem nada a ver com Jesus, é ao contrário. Quanto mais você, com mais doçura, você se fala de Jesus, mora a sua responsabilidade. E provavelmente mais mentindo você está. Porque o verdadeiro cristão de hoje não é aquele que fala de uma forma doce sobre Jesus, mas é aquele que acolhe o ser humano silenciosamente. Entendeu? Então, para mim, eu vejo mais cristianismo em Gandhi e Nelson Mandela do que em muitos por aí. Muitos que estão ali defendendo certas proposições, né? Querendo impor certas coisas que, na verdade, façamos do melhor modo. Então, quando nós estamos incomodados, esse é o significado da sinergia. É o exemplo que eu dei, né? Os 3 amigos que se encontraram e eles estão estudando, eles estão identificando, eles não estão dentro de um templo ali. Eles se encontram, eles têm algo tão forte em comum, né? Não é algo parecido com o dom da amizade de C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien. Não, é uma outra experiência. É a experiência da amizade de, por exemplo, de Francisco Xavier, Inácio de Loyola e Pedro Fabro. Beleza, gente? Então é isso. A sinergia é quando você entende que o amor, virtude teologal, por excelência da igreja, já não existe no mundo. Quando você entende que a fé
A fé, virtude teologal por excelência da igreja, já não existe mais no mundo. Resta o que então, afinal? Apenas a esperança. Apenas a esperança. É quando você entende que existe um grande perigo e ameaça sobre a igreja. Qual que é esse perigo? Qual que é essa ameaça? É a pior que possa existir. Ela não vem de algo que é contrário à igreja, ela vem da própria igreja. Você lembra-se quando diz que há aqueles que ajuntarão mestres para si mesmos, que já sentirão coceira no ouvido e não suportarão mais os ensinamentos antigos? Então eles escolherão mestres. Então o problema é quem escolhe. Por quê? Porque no final das contas, eu vou falar uma frase bem banal aqui, parece uma coisa até inocente, né? Parece nada filosófica. A única coisa que pode vencer a igreja é ela mesma. Nossa, mas uma frase tão banal, mas é bem essa ideia mesmo. Quanto mais aparência de igreja, mais perigoso se torna. É uma questão de fugir da aparência. Aí numa dessa você pode entrar numa seita, né? Porque fala, bom, já que nós tememos que a instituição esteja contaminada por causa do comportamento, e a questão não é nem teológica, é do comportamento, da contradição. Então eu vou ser um desigrejado, então eu vou fundar a minha verdade, aí eu vou criar uma seita. Né? Não, mas não é essa a ideia. A ideia não é que lá na instituição não exista cristão nenhum, e para você ser um cristão você não pode ir para o templo, né? Afinal, Jesus vai falar que os adoradores eles adoram espírito e verdade, né? Eles não estão no templo, não estão no monte. Não é essa a ideia. A ideia é que lá não é que não existam cristãos nas instituições. Existem, mas são tão raros. Cristãos assim no sentido concreto. É muito difícil de você encontrar uma pessoa com quem você compartilhe uma identidade coletiva. Essa que é a ideia. Então, se você continua muito tempo convivendo com essa coletividade mundial, vamos dizer assim, você acaba se convencendo de que aquilo é a igreja mesmo. E você não efetua a sinergia. O que é sinergia? Qualidade e não quantidade. Quanto menor o número, mais poderoso, maior a possibilidade de mudança, maior a possibilidade de esperar o que virá no futuro, que é a ideia de que o princípio de dores é quando há guerras, aumentam, né? A Primeira Guerra Mundial foi em 1914. Pandemias mundiais, muda todo o comportamento do mundo, não é apenas de um local, do mundo. Tudo para, tudo muda. Então, vai aumentando até chegar o momento da abertura de selos, da abertura dos selos, que finalmente se inicia o período de 7 anos. Isso está relacionado ao Kairos. Então, esse temor, o temor de que a paz e segurança é ilusória, de que o medo não é do anticristo, da nova ordem, de teorias de conspiração, ou falar que existem reptilianos. Não, não existem reptilianos. Que o homem nunca foi à lua. O homem foi à lua. Então quando você começa a misturar informações, sabe? Perde crédito, né? Parece uma coisa lunática. Não. A Terra é esférica, não é plana. O homem foi à lua. Entendeu? A HIV foi inventado em laboratório. Não, pode ter vindo do macaco mesmo.
Então, quando você vai fazer teoria, você tem que trabalhar científica, você tem que trabalhar filosoficamente, você tem que trabalhar com escatologia. Escatologia. O que é escatologia? A diáspora judaica e o retorno à pátria e a refundação do Estado, como estava lá em Deuteronômio 30. Uma profecia complexa. E se trabalhar com uma teoria? Tem nada a ver com reptilianos, né? Jogos de RPG, que eu nem sei o que é esse negócio de jogos de RPG. Então, beleza, gente? A ideia é mais ou menos essa. Sinergia tem a ver com o desenvolvimento do discernimento e saber que o cristão, ele não pode caminhar sozinho. Ele precisa de amizades. Mas essas amizades são muito raras. Quanto mais raras, mais difícil de encontrar. E quanto menor o número, maior a quantidade, maior o poder de viver a era da esperança, em que não existe mais igreja. A morte de Deus e a morte da igreja na cultura. Isso é muito sutil. Muito sutil. Você dizer que hoje a cultura não é mais cristã, ela é uma cultura hermética, isso é muito sutil. Muito sutil. Não fácil de ser discernido. A doçura, a profundidade e a força da amizade, ela não tem nada a ver com números. Tem a ver com identificação. Identificação. Isso é algo místico. Então é a proposta de uma sinergia mística para os próximos tempos. Necessariamente místico. Não é renascentista, não é humanista, não é. É a possibilidade do sobrenatural dentro do respeito ao pensamento científico, dentro do profundo amor à ciência, como Isaac Newton, como Einstein, como o filósofo Alfred North Whitehead, um grande lógico matemático, como Einstein, que jamais foi ateu, como Whitehead, que jamais foi ateu, como Newton, que jamais foi ateu. Recentes, bem recentes. Não são como Descartes, Kant, não, são mais recentes. Não, Newton é mais antigo, né? Mas não é tão antigo, né? Como Descartes. Como Hegel, que jamais foi ateu e criou uma nova religião. Ou melhor, ele não criou uma nova religião, ele fundamentou filosoficamente uma nova religião. A igreja passa pela grande tribulação. Ela não vai ser arrebatada, ela passa pela grande tribulação. Isso pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20 anos, pode ser daqui 200 anos, pode ser daqui 500 anos. Ainda não dá para saber. É uma questão de investigação da história, da escatologia, dos textos antigos e do discernimento do nosso tempo. Uma questão de oração, de conversão. Temos muitas aulas aqui no nosso canal sobre conversão. Conversão ela vai além de nascer de novo, vai além do novo nascimento. Conversão, algo profundo. Então essa palavra fica uma palavra sobre a sinergia. Ela faz grande sentido na era do neomedievalismo, da idade neomedievalista. Está tudo aqui no nosso canal. Esses termos, não inventando a roda, mas investigando a história da filosofia do pensamento, através de uma formação filosófica, uma proposta de uma formação filosófica ou melhor, uma proposta filosófica também de uma escatologia filosófica, como a mística de João da Cruz. Então vamos entender essa questão, que é exatamente o significado de que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. E o cristão mediano, a igreja mediana, ela não está preparada para os tempos que virão nas próximas décadas.
na qual se tornou impossível discernir quem é o cristão efetivamente. Não se pode discernir quem é o cristão. Você tem certeza que eu sou um cristão? Pois é, ninguém sabe quem é e quem não é. Então é uma questão de discernimento. Quanto menor a quantidade e maior a qualidade, maior a possibilidade de uma reversão histórica do significado escatológico da Grande Guerra cósmica e... Por que cósmica? Porque é só ler o livro de Daniel. O livro de Daniel vai explicar por que é cósmica. É uma grande guerra e da ira que virá por vir. Que irá vir. A ira, que é quando se diz que a terra será ferida com maldição. Quando há mais misericórdia para aqueles que estão fora do cristianismo declarado do que aqueles que estão dentro do cristianismo declarado. É mais ou menos aquela ideia. Deixa eu ver se eu posso citar algum nome aqui, né? Um nome que não esteja vivo, assim. Vamos dizer assim, um nome assim. Para você entender qual que é o problema. É muito forte o que eu vou falar. Muito forte. Muito forte. Não pesa muito as palavras. É melhor ser o nosso Nelson Mandela ou Gandhi do que ser Kierkegaard. É mais ou menos essa ideia. Ah, mas Kierkegaard foi um filósofo cristão. Pois é. Não. Beleza, gente? Vamos ficando por aqui. Estando atentos que a amizade cristã ela é quase impossível de ser encontrada porque ela é mística. Se não for mística, então não é comunidade, então não é sinergia, não é comunidade, não é amor ágape, não é coisa nenhuma. É simplesmente você ter um amigo ateu, você ter um amigo budista, você ter uma amiga. É tudo a mesma coisa no final da conta. É uma questão da, daquilo que é transitório, né? Depende do tempo, depende do. Nada perdura, nada é concreto. Quer dizer, a grande tribulação é algo relacionado à esfera mística. Tem nada a ver com o ceticismo teológico da igreja contemporânea, dentro do qual se pensa que quanto mais cético, mais inteligente. Sendo que Newton, Einstein e Whitehead jamais foram ateus. Beleza, gente? Sinergia não é para 2011, é para o sentido do que vai vir nos próximos anos, né? Vamos pensar assim em 2013, né? Sinergia. Temos muito o que dizer sobre sinergia. Não é um conceito fácil de ser entendido. Talvez o mais emocionante conceito que temos para hoje. Não existe fé nem amor. Hoje. Na igreja. O que temos para hoje? Apenas a esperança.